Minha esposa pediu para fazer mais uma horta elevada e quente. Nos vídeos anteriores sobre nossas hortas inovadoras, houve críticas de que as hortas feitas de poliestireno extrudado reforçado ficam caras e são muito difíceis de fazer. Eu, pelo contrário, considero elas baratas e simples. Por isso, para comparar o custo e a dificuldade, decidi fazer uma nova horta de uma maneira mais clássica. E talvez o apelido que grudou em mim, Yasha Penoplex, me deixe em paz por um tempo. Bem por pouco tempo, porque não consigo me controlar e estou sempre experimentando, usando o Penoplex tanto na construção quanto na horta. Como tento fazer tudo com dedicação e muito planejamento, adianto que consegui fazer um canteiro com bordas de madeira que provavelmente vai durar mais de 50 anos, e não 5 ou 8 como os canteiros de madeira comuns. Porque usei um princípio inovador de bordas ventiladas que aumenta muitas vezes a durabilidade da madeira. Lembro que a vida útil dos canteiros feitos de poliestireno extrudado, reforçado também é superior a 50 anos. Uma horta elevada com bordas de madeira, nem à primeira vista, parece algo simples, mas durante o processo de fabricação surgiram algumas particularidades. Vou compartilhar essas particularidades com vocês e assim vocês conseguirão fazer tudo ainda mais rápido e melhor do que eu. Também vou falar sobre os erros que não devem ser cometidos. E assistindo a este vídeo, você poderá escolher entre madeira ou poliestireno extrudado. Os espectadores do canal Canções de Yasha Koziak serão os primeiros a saber dessa informação importante. Então vamos por partes. Olá a todos. Como sempre, começo com a marcação. Não começo pelo fogão, mas sim pelo primeiro canteiro de espuma de poliestireno, já que foi decidido colocar o novo canteiro alinhado com ele. Para isso, eu finco 2 estacas e estico um barbante, que serve como continuação de um dos lados do canteiro de poliestireno extrudado. Para as bordas vou usar tábuas. Para os suportes, eu vou usar estacas de cantoneira de ferro. Deixo um espaço para que haja uma passagem entre a horta antiga e a nova, e finco a primeira estaca. Tento bater estritamente na vertical, e no geral consigo fazer isso. Coloco a tábua em relação ao primeiro suporte com uma pequena sobra. Essa sobra é pelo menos igual à espessura das tábuas usadas. Usando o barbante como referência e o comprimento da tábua, finco a segunda estaca. Nesse pino vai acontecer a junção das tábuas no comprimento, por isso tento fincar o mais preciso possível. 1 centímetro para a direita, 1 centímetro para a esquerda já é um grande erro. Uma ferramenta de medição simples ajuda bastante a controlar a vertical exata. Nesse momento, percebi rapidamente que teria sido mais fácil perfurar os furos enquanto as estacas ainda não estavam fincadas. Tirar agora já não é uma opção, então estou furando no local. O começo foi feito, e a primeira tábua está presa com 2 parafusos. Fiz o furo para permitir a junção das tábuas no comprimento. Estou usando tábuas exatamente de 4 metros, mas a nova horta, a pedido da minha esposa, deve ter pelo menos 5 metros de comprimento. Por isso, da próxima tábua de 4 metros, corto 2 peças do tamanho da largura da futura horta, e ela tem um pouco menos de 1 metro. A parte que sobrou eu corto ao meio e obtenho 2 peças com um pouco mais de 1 metro de comprimento. Com a fixação das próximas estacas, decidi não me apressar e faço uma marcação prévia e furo os buracos antes. Planejei pequenos espaçamentos entre as tábuas. Fiz um pino de molde. Com ele o trabalho ficou muito mais rápido. Pino de canto. Aqui está. Pino para emendar tábuas no comprimento também não é problema. Só que acabei fazendo furos a mais. Da próxima vez vou corrigir isso. Estou cravando o terceiro suporte. A distância dele até o primeiro não é aleatória. É calculada para que uma tábua curta e uma longa possam se encontrar nesse suporte. Para não me preocupar tanto em cravar os pinos exatamente na altura certa, decidi não bater eles até a altura final. Achei que assim depois não teria tanto trabalho. Assim não vou precisar serrar o excesso no topo ou, ao contrário, reclamar que bati fundo demais e a altura ficou insuficiente. O relevo irregular do terreno também pode trazer suas próprias correções inesperadas. Por isso, comecei não pela tábua de baixo, mas ao contrário,
pela tábua de cima. Depois instalei as tábuas do meio, que foram emendadas, e só então a de baixo. Agora ficou claro o quanto é possível abaixar toda a lateral. Mas antes foi preciso desparafusar todas as tábuas do pino do meio e remover temporariamente a fileira do meio, já que ela de qualquer forma havia se soltado. Com as tábuas presas a 3 pinos de uma vez, essa correção poderia não ter dado certo. Depois de fazer a correção, bato o pino até a altura necessária e o parafuso definitivamente. Agora ficou bem claro onde exatamente precisa bater o último pino da primeira lateral do canteiro alto. Decido não me preocupar mais em cravar com muita precisão os postes das extremidades e deixo pequenas sobras das tábuas. Depois é mais rápido simplesmente serrá-las no lugar. O encaixe das tábuas com as emendas desencontradas, e não todas em um canto só, vai aumentar a resistência das bordas do canteiro. E o aspecto estético também não deve ser prejudicado. Foi assim que eu me animava quando precisava medir com precisão a distância entre as estacas. Depois, meço a distância entre 2 suportes, onde as tábuas se unem e divido por 3. Marco e finco mais 2 suportes. Assim como planejei, usei 6 estacas para o lado com pouco mais de 5 metros de comprimento. Para o próximo lado, me preparei melhor. Pela experiência, já descobri que são necessários estacas com 4 opções de furos. Estacas de canto, estacas intermediárias comuns, estacas intermediárias, onde as tábuas da fileira central se unem, e estacas intermediárias, onde as tábuas das fileiras superior e inferior se unem. Vou falar um pouco sobre o material que decidi usar. A escolha foi pelo pranchão de larício da categoria AB, ou seja, com nós, mas que teoricamente não devem cair. Não encontrei tábuas de larício com mais de 4 metros à venda. Comprei 9 peças. Para os suportes, comprei 12 metros lineares de cantoneira laminada a quente, igual em ambos os lados, de 40 por 40 milímetros e 4 milímetros de espessura. Na loja, cortaram as peças em 2 metros, assim couberam bem no carro particular. As tábuas não couberam, tive que pagar a mais pela entrega. O corte da cantoneira foi gratuito, por isso não abusei e já no local transformo as peças de 2 metros em peças de 1 metro. Aliás, quando descobri as lâminas bimetálicas para serrote manual, voltei a acreditar nessa ferramenta quase esquecida. Cortam várias vezes mais rápido que as comuns, uma opção para quem ainda não aprendeu a usar a esmerilhadeira, ou seja, a lixadeira angular, ou tem medo dela. Meu pai frequentemente lembra de uma história de como seu colega do escritório especial de projetos, também engenheiro projetista, seja nos tempos do final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou já nos anos 90, encontrou uma torre de linha de transmissão de alta tensão caída, daquele tipo de torre metálica, e em alguns dias, com um serrote manual, ele cortou e levou para casa. O perfil metálico conseguido desse jeito permitiu que ele avançasse bastante na construção. As rebarbas ele tirou com uma lima. Naquela época, era difícil até comprar um perfil metálico, e poucas pessoas tinham esmerilhadeira. E ao que parece, ainda nem tinham inventado lâminas bimetálicas. Mas o principal era a vontade de construir. Agora temos simplesmente abundância de tudo. Estou pintando o perfil metálico com tinta 3 em 1 para ferrugem. Para tratar as tábuas dos canteiros, comprei um antisséptico confiável e mais algumas coisas, mas já não para os canteiros. Afinal, a propriedade é grande. Uma demão só não é pintura de verdade, então pintei os pilares mais uma vez. Minha esposa queria uma cor ainda mais oliva, então ela está pintando as tábuas de novo. Se é preciso, então é preciso. Eu não tenho um esquadro grande, então para marcar um ângulo reto, eu uso uma peça de azulejo de grande formato que estava sobrando. As estacas precisam ser fincadas de primeira. Se tentar bater de novo, por exemplo, 1 centímetro para a direita ou para a esquerda, não vai dar certo, elas não vão ficar firmes. Tendo a primeira borda pronta, ficou muito fácil se orientar quanto à profundidade de cravação dos postes. Foi muito conveniente ter atrás do galpão um pequeno estoque de tábuas de 6 metros, secas naturalmente. Pegava a quantidade necessária, aplainava e já podia começar a trabalhar.
E é conveniente e vantajoso em termos de custo. Mas o estoque acabou, tive que comprar tábuas prontas. Acho que muitos de nós têm que comprar material pronto. Nem sempre é possível ter um estoque constante. E nem todo mundo tem equipamento para processá-lo. O planking se diferencia da tábua comum aplainada porque não tem cantos vivos. Ele não possui encaixes nem ranhuras. Pode ser reto ou inclinado. O meu veio inclinado, provavelmente porque eu sou Yasha Kosiak. Não estiquei o barbante ao fazer o segundo lado, já que já tenho uma referência para me guiar. Por enquanto, tudo está saindo muito bem e estou satisfeito comigo mesmo. Decidi não usar tubo quadrado de perfil soldado para os suportes porque considerei que ele é significativamente menos resistente à corrosão do que o cantoneira. Nesse tipo de tubo, ao longo de todo o comprimento, a solda não é muito visível, mas ela existe. O que é soldado enferruja muito mais rápido, e proteger por dentro os suportes feitos de tubo perfilado é praticamente impossível. Para a treliça serve, mas para cravar no chão, acho que a cantoneira é melhor. No começo, pensei em usar tábua de deck com espessura de 27 mm, mas o pranchão de 20 mm acabou sendo significativamente mais barato. A largura dele é de 12 centímetros. O pranchão de larício é mais resistente do que o de pinho. Geralmente é usado para revestimento de fachadas de edifícios. É uma espécie de opção de siding mais cara. O resultado mais bonito é obtido quando a instalação é feita de forma oculta, ou seja, quando a fixação não fica visível. A construção passa a aparecer como se fosse feita de madeira maciça natural. Para a instalação oculta, são usadas placas metálicas especiais. No meu caso, a instalação oculta é ainda mais fácil de fazer. Só são necessários parafusos. Eu uso parafusos de 20 mm, com 3,5 mm de espessura. Quanto maior o diâmetro, mais firme eles devem segurar. Todas as informações sobre o planking eu encontrei na internet só depois de tê-lo comprado. Quando comprei, para mim eram apenas tábuas, nada mais. Por que escolher o larício e não o pinho? A madeira de larício custa o dobro do preço da madeira de pinho semelhante, mas quando enterrado no solo, o larício dura o dobro do tempo. Em contato direto com o solo, mesmo que seja só de um lado, acho que é praticamente a mesma coisa. Antes de me aprofundar no assunto, eu achava que o larício durava não o dobro, mas muito mais tempo. Mas descobri que isso só acontece se ele estiver na água. À primeira vista, parece que não há economia. É 2 vezes mais caro e dura apenas o dobro do tempo. Mas a economia no trabalho com certeza existe. Uma horta elevada feita de pinho terá que ser feita 2 vezes, ou seja, fazer e refazer, enquanto de larício basta fazer uma vez só. E o nosso trabalho também é dinheiro. Foi assim que eu me acalmava, lembrando quanto paguei por 9 tábuas de pranchão. Já está bem claro que esses canteiros saem mais caros do que os de Penoplex, mas às vezes é preciso mudar a direção da criatividade. Agora eu quebrava a cabeça para tentar fazer com que esses canteiros tivessem uma durabilidade próxima à dos canteiros de poliestireno estrudado, ou seja, 50 anos. Espero, é claro, que o antisséptico ajude, mas o contato constante com o solo também é uma prova muito dura para ele. Proteger as tábuas por dentro com algo como feltro asfáltico não é das melhores opções. No local de contato haverá uma umidade constante que não seca. O início do verão aqui na nossa região foi muito chuvoso. Durante as tempestades, os ventos eram realmente fortes. A tempestade não passou em vão, eu tive uma ideia. Vou usar uma chapa de metal usada dos portões, que foram transformados em portões de poliestireno estrudado, e uma fixação simples. Corto a chapa em tiras um pouco menores que a altura das bordas. Veja como vai ficar. O metal praticamente não tem contato com as tábuas. Há uma folga considerável que deve ventilar muito bem. Para criar espaçamentos iguais, parafuso porcas com parafusos autorroscantes nas tábuas. Dá para fazer sem as porcas. Elas só ajudam a garantir rapidamente que a parte não parafusada de todos os parafusos onde a chapa vai se apoiar fique igual. As porcas são baratinhas, então tudo certo. Eu parafuso a chapa nos pontos logo abaixo e logo acima dos apoios improvisados. Tudo fica bastante firme. Tenho certeza de que existem outras maneiras simples de fazer esses espaçamentos. Foi essa a ideia que me veio à cabeça.
Também deixei um pequeno vão entre as tábuas de baixo e o chão, como se sentisse que algo deveria ser pensado ali. Por isso, as tábuas, em vez de ficarem enterradas, passam a ter as mesmas condições de uso que, por exemplo, as tábuas de cerca. E uma cerca feita de larício siberiano, tratada com um antisséptico potente e pintada com tinta importada, deve durar facilmente 50 anos. Eu fiz uma folha molde, e o trabalho de perfuração dos furos ficou muito mais rápido. Depois de treinar, demonstro o algoritmo ideal de montagem. Coloco a folha ajustada na largura entre os postes da borda, faço as marcações através dos furos. Retiro a folha. Em cima, parafuso os suportes um pouco acima das marcas. Embaixo, parafuso um pouco abaixo das marcas. Já editando este vídeo, percebi que talvez eu devesse ter feito o mesmo com a fileira do meio das tábuas. Assim, a carga não será transferida para elas. Se você for repetir, é melhor fixá-las na fileira do meio. Nas primeiras canteiras com bordas que eu já desmontei, usei peças dobradas feitas de sobras de chapa perfilada como fixação nos postes. Comprovei pessoalmente. Graças ao fato de ser galvanizada, a chapa perfilada se comporta muito bem em contato com o solo. Além disso, ela vai impedir muito bem a evaporação da umidade pelas bordas, assim como o poliestireno estrudado. A canteira é algo simples. É fácil de marcar com um cordão, um azulejo e um nível de bolha comum. Na horta, a precisão é de horta, mas na construção, reforma e design, é muito mais prático usar um nível a laser. Com ele, por exemplo, é muito fácil verificar a planicidade do piso, conferindo a qualidade do trabalho dos pedreiros ou a sua própria qualidade. Basta ligar o feixe horizontal e medir a distância dele até o chão em diferentes pontos. Se não houver diferença, então está tudo ótimo. Também é possível verificar o trabalho dos pedreiros, se está tudo certo com o nível deles. Ligando o feixe vertical, dá para conferir como está o da verticalidade. Eu decidi esconder a folga entre as tábuas e o metal com alguma coisa. Fui até um hipermercado de construção, dei uma volta por lá e comprei cantoneiras de 50 por 50 milímetros, também feitas do mesmo perfilado. O comprimento de cada cantoneira é de 1,25 m e eu precisei de 10 peças. Como de costume, usei a primeira cantoneira como molde e fiz a quantidade necessária de furos. As cabeças dos parafusos autorroscantes, posicionadas a uma distância igual entre si, ficam com um visual melhor do que se fossem colocadas no olho. Aos poucos, percebi que não tenho o objetivo claro de provar para todos a superioridade dos canteiros feitos de poliestireno estrudado, reforçado em relação a outros tipos de canteiros. Fiquei realmente aliviado por saber que o dinheiro não foi gasto à toa. Afinal, uso o poliestireno estrudado, como dizem, não porque a vida da maioria de nós seja tão boa assim, mas por questão de economia. Mesmo que a vida útil seja igual, o custo ainda assim não será. Com certeza, há pessoas para quem não é tão caro usar madeira natural, que não economizam em tudo como eu tento economizar. Essa é uma ótima opção de canteiro para pessoas que não são tão avarentas. Talvez haja muitos desses também entre os inscritos do canal Canções de Yasha Koshiak. Antes, eles assistiam e apenas zombavam, dizendo que a necessidade é a mãe da invenção, mas agora podem até aprender algo para si mesmos. Aconteceu que os cantoneiras dão um acabamento muito bom para esse tipo de canteiro. Agora, as fendas entre o metal e a tábua não são mais visíveis. Como as bordas de chapa perfilada ficaram um pouco mais baixas que as de madeira, as cantoneiras com certeza não prejudicam a ventilação. As bordas confiáveis e duráveis do canteiro elevado estão prontas. Para que o canteiro se torne um canteiro elevado e quente, ainda é preciso realizar uma certa sequência de ações. Perto da casa de $1000, espera sua vez, sem medo de dizer um verdadeiro tesouro. Os horticultores que não conseguiram vencer o chamado genético dos ancestrais pagãos queimam os galhos resultantes da poda de árvores e arbustos. Além disso, queimam folhas e grama úteis. No outono passado, não pioramos a situação ecológica da vila com fogueiras de fumaça acre. É muito difícil se livrar da ideia obsessiva de queimar alguma coisa. Muitos moradores da nossa vila queimam coisas. Minha esposa e eu já trabalhamos em nós mesmos há muito tempo. Por isso, trituramos os galhos com um triturador de jardim.
Acredito que é preciso e possível lutar contra os resquícios do passado pagão. O culto ao fogo e à fumaça é bom, mas tudo é bom com moderação. Mas agora temos uma ótima vantagem na forma de matéria orgânica grosseira muito útil. Eu coloco a matéria orgânica grosseira no fundo do canteiros. Como as bordas ficaram bastante altas, decidi nem remover o gramado. O material ficou desde o outono passado, e o processo de compostagem já começou nele. Se você ainda não tem esse componente gratuito e muito útil feito de galhos triturados, pode substituí-lo por resíduos de madeira desnecessária, como tábuas velhas, por exemplo. Eu cubro a camada de matéria orgânica grossa com uma camada de humus puro, que retirei anteriormente do fundo do composteiro. As bactérias anaeróbias que vivem no humus vão penetrar no material de madeira, se multiplicar nele e aquecer o canteiro com o calor de sua atividade vital. Eu rego tudo cuidadosamente. Nós, bielorrussos, somos descendentes de ancestrais pagãos. Apesar de termos adotado o cristianismo há muito tempo, ainda mantemos uma ligação invisível e inquebrável com as forças da natureza. Foi o que pensei quando, ao regar abundantemente, aparentemente provoquei uma forte tempestade. A natureza claramente estava chateada conosco por algum motivo, porque do céu ainda caiu um granizo grande. Essas são as realidades da zona de agricultura de risco. Contra isso não tem como lutar. A prosperidade só aparece nos nossos sonhos. Canteiros altos e aquecidos aumentam claramente as chances de obter uma boa colheita, inclusive no nosso clima bielorrusso. O clima da Bielorrússia pode parecer favorável para a agricultura à primeira vista. Na verdade, estamos em uma verdadeira zona de agricultura de risco. Este ano houve geadas tardias e com certeza não vamos conseguir comer bastante da nossa própria cereja. Não somos nem Kherson nem Krasnodar, no entanto. A massa bem regada, sem preguiça, eu compacto. Depois, entra em cena o conteúdo da composteira. Nela, nós compostamos a grama cortada, folhas caídas e pequenos galhos. Chamamos essa biomassa de matéria orgânica intermediária. O processo de compostagem nela já foi iniciado, mas faz pouco tempo. Se eu não tivesse me apressado e não tivesse montado a última borda pequena, poderia ter empurrado o carrinho para dentro do canteiro. Mas me apressei e agora estou trabalhando com as mãos. Os canteiros elevados ajudam muito em verões chuvosos. A colheita neles não pode apodrecer por excesso de água. Nós cobrimos os canteiros com grama cortada, então, se houver seca, quase não precisamos regar. Novamente, rego tudo cuidadosamente. Novamente, cubro tudo com uma camada de humus limpo que já havia coletado antes. Finalmente cheguei à matéria orgânica fina. Olha só como ela é, quase um humus. Nela há muitas minhocas. Agora elas vão trabalhar incansavelmente na nova horta. Nas nossas hortas elevadas, a terra sempre permanece solta e não precisa ser cavada. Como você entendeu, criar uma horta elevada significa que depois da matéria orgânica grossa, o conteúdo da composteira é transferido para ela na ordem inversa. Aliás, a caixa de compostagem inovadora, feita de poliestireno estrudado reforçado, tem exatamente 2 anos. Olha só quem eu encontrei lá dentro. A camarada ratinha não roeu um buraco nele, porque esse material é duro demais para os dentes dela. Ela entra por cima. Tirei uma parte do conteúdo e o rato já não consegue mais pular para fora. Nós, bielorrussos, somos pessoas bondosas. Somos a favor da paz. Corra, nosso irmão mamífero menor. Para o experimento, não fiz nenhuma abertura de ventilação na caixa. O Penoplex não deixa passar umidade nenhuma.
e o conteúdo não pode ressecar, como acontece em uma caixa de compostagem de madeira por causa das frestas, ele seca e para de ser processado. Aqui isso não acontece. Encontrei muitas minhocas. Também encontrei enormes larvas de besouro rinoceronte. Não confunda com as larvas dos besouros de maio. Essas são muito maiores. Elas são úteis, pois não se alimentam de plantas vivas. A caixa de compostagem se mostrou totalmente eficaz. Vai durar mais de 50 anos e ainda enfeita bem o quintal. Para garantir ainda mais a segurança, decidi me prevenir e unir as laterais com hastes roscadas galvanizadas, assim elas, com certeza, não vão se abrir. Estou furando os buracos nos locais onde ficam os suportes, furo direto pelos cantoneiras. A largura do canteiro é de 98 centímetros, e as hastes roscadas de 1 metro por 10 nem precisam ser cortadas com a esmerilhadeira. Não é necessário cavar o canteiro, então as hastes roscadas não vão atrapalhar. Acho que, se não nos preocuparmos tanto com a aparência, é mais confiável usar parafusos de móveis comuns atravessando de lado do que parafusos auto-roscantes colocados por dentro, por exemplo. Eles têm cabeças grandes e arredondadas e fixam as tábuas ao metal de forma muito segura. Se a beleza não for prioridade, é melhor usar parafusos de móveis. O tempo dirá. Eu já cubro a matéria orgânica pequena com humus misturado com terra comum. Na última camada, cubro só com terra. Deixo minha esposa plantar as mudas. Já temos canteiros elevados para as culturas principais. Este canteiro é para morangos de jardim. E quanto ao custo? O canto para suportes confiáveis custou 96 rublos bielorrussos. Isso equivale a $32, ou 2.560 rublos russos na data de publicação deste vídeo. A tábua de deck custou 203 rublos nossos, ou $68, ou 5.400 rublos russos. Cantoneiras decorativas para acabamento, 60 rublos bielorrussos, $20 americanos, 1.600 rublos russos. Antisséptico mais tinta, $10, ou 800 rublos. Essa é a despesa mais barata. Todos os metais, $15 ou 1.200 rublos. Foram usados 2,5 de chapa perfilada de 2 metros. Eu já tinha uma velha, não precisei comprar. Para quem não tem, isso é mais $40 ou 3.200 rublos. No total, usando apenas materiais totalmente novos, a horta sai por $185 ou quase 15.000 rublos. Para provar a vantagem das hortas feitas de poliestireno estrudado, tive que me envolver nesses gastos absurdos. Agora, quantos morangos minha esposa precisa cultivar para recuperar esse investimento? Todos os vídeos sobre nossas hortas de poliestireno estrudado estão disponíveis abaixo deste vídeo. Acesse e veja por si mesmo quantas vezes tudo sai mais barato se você usar o Penoplex reforçado. Falando sério, é claro que esses canteiros também têm seu lugar, só que, para eles, é preciso ser um pouco mais rico do que nós somos. Se você dividir $185 por 50 anos, esse canteiro sai por $3,7 por ano, o que dá só 300 rublos. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal Canções de Yasha Kosiak, siga o grupo no VKontakte e no Zen. Todos os links estão na descrição do vídeo e não esqueça de ativar o sininho. E assim eu vou manter vocês sempre informados. Sim, que a paz reine em todo o mundo. Obrigado.